Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui com o nosso TD de termometria, onde a gente está trabalhando a relação entre escalas arbitrárias, em que a relação de uma escala qualquer se relaciona com algumas escalas que a gente já conhece, como a Celsius, Fahrenheit. Bom, estamos na questão número 2 e ela diz o seguinte: em uma escala termométrica, que chamaremos de, uma escala arbitrária, né? Que chamaremos de escala médica, o grau é chamado de grau médico e é representado por graus médicos, né? Esse M maiúsculo aqui. A escala médica é definida por dois procedimentos básicos. No primeiro, faz-se corresponder 0 graus médicos a 36 graus Celsius e 100 graus médicos a 44 graus Celsius. Na segunda, obtém-se uma unidade de graus médicos pela divisão do intervalo de 0 graus médicos a 100 graus médicos em 100 partes iguais. Dito isso, ele faz duas perguntas para a gente resolver. Letra A. Calcule a variação em graus médicos que corresponde à variação de 1 grau Celsius. Então, note que ele quer uma relação entre as duas escalas e quanto será a variação na escala médica quando na escala Celsius houver uma variação de 1 grau Celsius. E letra B, calcule em graus Celsius médicos a temperatura de um paciente que apresenta febre de 40 graus Celsius. Então, quando a gente achar uma relação entre a escala graus médico e a escala Celsius, a gente vai ter uma relação entre essas duas temperaturas, então a gente vai substituir a temperatura de 40 graus Celsius e ver equivalente na escala graus médico. Bom, para resolver essa questão a gente precisa fazer um esqueminha, e o esqueminha é esse. Considere aqui a escala médica e aqui a escala Celsius. Ele diz que há um correspondente em dois pontos. O primeiro ponto é que a 0 graus Celsius, a 0 grau médico corresponde a 36 graus Celsius. Então, neste ponto e esse ponto aqui se relacionam da seguinte forma: quando aqui é 0 graus médico, na escala Celsius equivale a 36 graus Celsius. Ok? E quando na escala Celsius é 44 graus Celsius, na escala médica é de 100 graus. Então, 0 graus médicos está para 36, assim como 100 graus médicos está para 44 Celsius. Então, a gente tem aqui dois pontos em comum, esse com esse e esse com esse. Dá para a gente estabelecer uma relação entre essas duas escalas, que é o que vamos fazer em breve. Uma determinada temperatura médica aqui vai estar para uma temperatura aqui na escala Celsius. Ok? A gente vai estabelecer essa relação. No item A, no entanto, ele diz que ele pede, na verdade, para a gente calcular a variação e não uma relação entre uma escala e outra, mas ele quer a variação, a relação entre Celsius, a variação na escala Celsius, com uma variação na escala médica. Ele diz que a escala médica é dividida em 100 partes. 100 partes. E note que de 0 a 100 você tem 100 partes mesmo. De 44 a 36 você vai ter 8 partes. Note que de 36 até 44 você tem 8 partes. Então a gente tem essa seguinte proporção: a variação na escala Celsius dividida em 8 partes equivale à variação na escala médica em 100 partes. Dessa forma, a gente tem uma relação entre variação dessa escala Celsius para essa escala médica. No item A, ele pede o seguinte: qual é a variação na escala médica quando a variação na escala Celsius for de 1 grau? 1 grau Celsius. Bom, vamos substituir 1 grau Celsius aqui e achar a variação na escala médica. 1 dividido por 8 vai ser igual a variação na escala médica
dividido por 100. Eu vou passar esse 100 multiplicando com esse 1. Teremos então que a variação na escala médica vai ser 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, sabemos que dá 12,5. E essa é a nossa resposta na escala médica. Portanto, quando há uma variação de 1 grau Celsius na escala Celsius, na escala médica a variação é de 12,5 graus. Tendo em vista que a variação na escala médica foi em 100 partes e a proporção aqui para a escala Celsius é em 8 partes. E assim a gente resolve o primeiro item, que pede qual vai ser a variação na escala médica quando a variação na escala Celsius for de 1 grau. No item B, no entanto, ele pede outra coisa. Ele pede para que quando o paciente tiver uma temperatura de 40 graus Celsius, qual vai ser essa temperatura na escala médica? Para saber a equivalência ou correspondente temperatura na escala médica, a gente precisa de uma relação entre a escala médica e a escala Celsius. Para isso, a gente vai aplicar o teorema de Thales, que a gente já trabalhou. Desse lado, a gente vai fazer essa subtração, m menos 0, então vai ficar assim, ó, colocando aqui, m menos 0, dividido por 100, isso aqui, ó, 100 menos 0. 100 menos 0. Isso vai ser igual a esse lado, Celsius menos 36, dividido por 44 menos 36. Então, vai ficar graus Celsius menos 36, dividido por 44 menos 36. Bom, m menos 0 vai ser o próprio m, e 100 menos 0, o próprio 100. C, graus Celsius menos 36, e aqui 44 menos 36, que dá o valor de 8. Ok? Então, dessa forma, temos a relação matemática entre a escala M, médica, e a escala Celsius, que é bem conhecida nossa. Então, eu vou passar esse 100 para o outro lado, ele passa multiplicando. Então, teremos que a escala médica pode ser obtida em função da escala Celsius da seguinte forma: 100 dividido por 8, abre parênteses, graus Celsius menos 36. Ok? Então, por fim, temos essa relação aqui entre essas duas escalas, a Celsius e a escala médica. Bom, no item B, ele pede para que a gente calcule qual vai ser a temperatura de um paciente de 40 graus Celsius na escala médica. Para isso, a gente fez a relação, aplicamos o teorema de Thales aqui, e achamos uma relação entre as duas escalas, que é essa relação. Agora eu vou substituir aqui 40, que é a temperatura que ele nos indica, e vou achar o valor na escala M. Substituindo, vai ficar M igual a 100 dividido por 8, abre parênteses, 40 menos 36. Ok? 40 menos 36 vai dar 8. Perdão, 4. 40 menos 36 vai dar... Isso, não 44. 40 menos... Eu confundindo aqui 44. Opa, teria errado aqui. Não. Na verdade, 44 menos 36 está 8, tá ok. É aqui que é a nossa temperatura de 40. 40 menos 36 que dá exatamente 4. Então, vai ficar 100 dividido por 8.
vezes 4. Bom, se a gente multiplicar 400 e 100 vezes 4 dividir por 8, a gente vai obter o valor de 50, ou você pode simplificar esse 4 com esse 8, que vai ficar 1 em cima e 2 embaixo, e, portanto, vai ficar 100 dividido por 2, que vai dar um valor de 50 graus médico. Portanto, achamos a nossa 50, desculpa, 50, não 5, 50 graus médicos. É isso. Recapitulando aí, e desculpa as pausas, eu achei que eu tinha errado aqui, mas não erramos. Era o 44 mesmo aqui, que é a subtração de 44 menos 36, e esse 40 aqui, na verdade, é o 40 da questão que ele pede para a gente substituir. Mas o que a gente fez nessa questão aqui? Primeiro, criamos esse gráfico para pegar os pontos em comuns. 100 graus médicos estava para 44 Celsius e 0 graus médicos estava para 36 graus Celsius. Estabelecemos uma relação entre essas duas escalas através desse tratamento matemático. Encontramos uma relação entre as escalas. Para resolver o item B, onde ele pede para a gente substituir a temperatura por 40, aplicando e substituindo 40 nos graus Celsius, achamos o equivalente na escala médica, que nesse caso 50 graus médicos. E o item A, ele pedia a variação. Informava que a variação na escala médica era de 100 partes, e de fato é em 100 partes, você tem uma variação de 0 a 100 em 100 partes, enquanto na escala Celsius você tem 8 partes. Isolando, temos que, substituindo a variação de 1 grau na escala Celsius, a gente obteve o valor da variação na escala médica de 12,5, respondendo assim o item A e o item B da questão. Espero que você tenha acompanhado. Se tiver dado algum tipo de dúvida, às vezes acontece mesmo, mas se você seguir as etapas aí, deu tudo certinho. E isso foi a nossa segunda questão. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aí, a terceira questão do nosso TD, onde estamos tratando escalas arbitrárias com escalas que a gente conhece, sempre fazendo uma relação entre uma escala e outra e resolvendo o que ele nos pede, os enunciados aí dessas questões. Valeu, abraço e até o próximo encontro.